Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando a nossa série de estudos. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Seja muito bem-vindo e que esse momento venha edificar a sua vida e de toda a sua família. Antes de nós continuarmos a série Esperança Viva, essa série que está baseada nas cartas do apóstolo Pedro, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você e toda a sua família para participarem conosco da Conferência da Família que vai acontecer no próximo final de semana aqui na Sexta Igreja. Nós teremos vários encontros nesse próximo final de semana. A nossa Conferência da Família vai começar no próximo sábado, a partir das 19h30, e teremos também algumas programações no domingo, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então reúna toda a sua família e venha participar da Conferência da Família, essa atividade que está sendo organizada pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja. Então será uma alegria, uma bênção poder receber você e toda a sua família aqui conosco na Conferência da Família. Nós vamos receber o pastor Renato Duarte, da Igreja Presbiteriana de Anápolis, e você poderá acompanhar também, caso não puder estar aqui conosco, pelo canal do YouTube, a nossa Conferência da Família. Então venha e participe conosco. Dando sequência à nossa série Esperança Viva, nós vamos agora iniciar o estudo do capítulo 4. Com a graça de Deus, nós já estudamos os 3 primeiros capítulos da primeira carta de Pedro e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4. Então não deixe de participar conosco toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Nós temos esse compromisso aqui com a série de estudo Esperança Viva. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 2, nos diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 e 2. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos que o crente, o discípulo de Jesus, ele participa de alguns sofrimentos. Ao longo da vida, ao longo da caminhada, ele tem esse grande desafio de ter que encarar as tribulações, as provações da vida. E à medida que nós fazemos o bem, nós somos perseguidos. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 14, o último capítulo que nós estudamos dessa carta, Pedro nos diz: Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro aqui, ele nos ensina algo muito importante, que vale a pena sofrer por causa da justiça. E Pedro vai dizer que nós somos bem-aventurados por isso. À medida que nós sofremos por causa da justiça, nós somos felizes. Talvez isso para você pareça ser algo estranho, um paradoxo, mas esse é o Evangelho, esse é o ensino de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo também para sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Há uma frase que diz assim: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. Será que essa frase está correta? Vou repetir: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. Será que não é o contrário? Quanto mais a igreja for fiel a Deus, ela será mais perseguida? De fato, é isso que o Evangelho nos ensina. Quanto mais fiel eu e você formos em relação ao Evangelho de Cristo, quanto mais fiel nós estivermos com Cristo Jesus, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos sofrer muitas e muitas lutas. A perseguição não é algo que nós podemos controlar, não é algo que nós podemos estar imunes durante a nossa caminhada. Porque à medida que você for fiel ao Evangelho,
à medida que você for fiel a Jesus Cristo, a perseguição ela vai surgir no seu caminho durante a sua caminhada. O que fazer para nos fortalecermos diante das perseguições? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer agora, diante das lutas, do sofrimento, das inúmeras perseguições que nós enfrentamos. O que nós devemos fazer? Segundo o ensino do apóstolo Pedro, em primeiro lugar, nós precisamos ter a compreensão da atitude de Cristo. Como que Jesus Cristo se portou diante do sofrimento? Como que Jesus reagiu diante de várias e várias lutas que ele teve que enfrentar enquanto ele esteve aqui nesse mundo? Em segundo lugar, nós precisamos entender que a perseguição é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais doído que seja no nosso coração, na nossa vida, passarmos por perseguições, o Evangelho nos ensina que nós devemos compreender que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender que, à medida que nós nos convertemos a Jesus, a conversão em Cristo Jesus abre portas para as dificuldades, para as perseguições, para as tribulações da vida. É claro que o ímpio, aquele que não conhece a Cristo, ele também sofre. Mas o sofrimento na vida do discípulo de Jesus Cristo é algo especial, é algo particular, porque a Bíblia nos diz que nós somos bem-aventurados à medida que sofremos. Em quarto e último lugar, nós precisamos ter a certeza da esperança da vida eterna. É nessa esperança que nós devemos apoiar. E à medida que nós sofremos, nós apoiamos nessa esperança. Que no nome de Jesus, que durante esse sofrimento, diante desse tormento que você está enfrentando, que o seu coração possa se apoiar na maior de todas as esperanças. E qual é essa esperança? É a esperança da vida eterna. A esperança de que nós vivemos aqui nesse mundo e um dia viveremos com Cristo para todo sempre. O veremos face a face e com Ele estaremos por toda a nossa eternidade. Então, de fato, a causa do nosso sofrimento, a causa das perseguições que nós enfrentamos, tem inúmeros propósitos. E um dos propósitos é renovar essa esperança no nosso coração de que um dia nós estaremos com Cristo e de que a vida eterna ela é muito maior do que a vida na qual nós vivemos diariamente aqui nesse mundo. No versículo 1, Pedro vai nos ensinar: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Em primeiro lugar, aqui, nós, ao enfrentarmos as perseguições, o sofrimento da vida, nós precisamos olhar para a atitude de Cristo. Quando Pedro aqui inicia o versículo 1 com a expressão ora, Pedro aqui está usando uma conjunção inferencial na língua grega que significa portanto. É como se Pedro estivesse começando o capítulo 4 dizendo: portanto, tendo Cristo sofrido na carne, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Pedro aqui está fazendo uma referência ao sofrimento vicário de Cristo Jesus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Nós sabemos que Jesus sofreu na carne. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E ao ser 100% homem, ele estava sofrendo inúmeras dores enquanto estava pregado no madeiro. Durante aquela peregrinação na Via Cruz, Jesus sofreu muitas e muitas dores. E Pedro vai continuar: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Essa expressão aqui, armai-vos, dá uma ideia de um soldado colocando a sua armadura. E a armadura aqui seria os pensamentos de Cristo Jesus. São desses pensamentos, os pensamentos de Jesus, que nós precisamos armar os nossos pensamentos. Para que quando o sofrimento vier, para que quando a
perseguição chegar, nós estejamos preparados para lidar com toda e qualquer situação. Então, o convite das Escrituras é: arme os seus pensamentos com as atitudes de Cristo. Talvez durante essa dificuldade, essa tribulação, você esteja tentando inúmeras vezes armar o seu pensamento com palavras filosóficas, com apoio terapêutico. Talvez você está em processo de terapia, quem sabe você está à procura de um coach para trazer ao seu coração uma segurança, uma paz. Mas a Bíblia nos diz que para combatermos o sofrimento da nossa vida, precisamos armar os nossos pensamentos com as atitudes de Cristo. Não estou dizendo para você não buscar um apoio psicológico, não estou dizendo para você abrir mão dos profissionais. Eles também estão aí para nos ajudar, mas que nesse momento de dificuldade você possa trazer à sua mente os pensamentos de Cristo, as atitudes de Cristo quando ele enfrentou as situações adversas. Que o seu pensamento esteja protegido, guardado pelos pensamentos de Jesus Cristo. Cristo não nos enviou ao mundo como turistas em um parque de diversões, mas como soldados em um campo de batalha. Assim que você se torna um discípulo de Jesus, você precisa ter essa certeza de que você é um soldado e que você está num campo de batalha. Você está em guerra. Guerra contra você mesmo, contra os pecados que estão em você. Guerra contra esse mundo anti-Deus, esse sistema diabólico que quer imprimir em nós valores que o Evangelho não nos ensina. Que no nome de Jesus, que nós precisamos, que nós possamos, ao longo da nossa vida, declarar guerra contra o pecado. É isso que nós precisamos. Nós estamos em guerra contra o pecado. Precisamos nos armar com a armadura espiritual para resistirmos às tentações desse mundo. Aquela mesma armadura que Paulo vai nos ensinar em Efésios capítulo 6. É dessa armadura que nós precisamos revestir a nossa vida espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 a 5. Todo crente deve se armar com a intenção de lutar contra o pecado, para viver a vontade de Deus, não para as paixões dos homens. Há uma vontade que eu e você precisamos buscar. Há uma vontade que precisa ser o alvo da nossa vida. E essa vontade não é a minha, não é a sua, mas é a vontade de Deus para conosco. Você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem se alimentado da vontade de Deus diariamente? Hoje o que você mais busca é a vontade de Deus? Quem sabe o seu sofrimento, o caos que você está vivendo, seja fruto de não estar buscando a vontade de Deus, seja o resultado de uma desobediência do seu coração. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar sempre, a todo instante, a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas pode ser que em meio à vontade de Deus, durante essa busca à vontade do Senhor, nós vamos enfrentar lutas, provações, dificuldades. E eu e você precisamos estar preparados para encararmos essas lutas. O sofrimento de Cristo pelo nosso pecado deve nos motivar a viver em santidade. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. A nossa dívida foi paga ali na cruz. Isso traz a nós uma grande responsabilidade. A responsabilidade de vivermos em santidade, de cumprirmos aquilo que Deus espera de nós e que o nosso coração possa buscar diariamente aquilo que o Senhor deseja que nós façamos e também vivamos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento,
pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Deus está fazendo referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não pecou, nós sabemos disso. E nós não podemos interpretar essa expressão aqui ao dizer que Jesus deixou o pecado porque ele era um pecador. Não, Jesus não pecou. A Bíblia é muito clara nos ensinar isso. Mas quando Pedro diz que Jesus deixou o pecado, significa que ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o poder do pecado contra nós, contra os seus discípulos, quanto em relação à sua igreja. No verso 2, Pedro continua: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro começa o versículo 2 com para quê. E esse para quê é uma partícula de propósito. Pedro está enfatizando a responsabilidade do crente de fazer a vontade de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Se fizermos a vontade de Deus, então vamos investir o resto do nosso tempo em algo que é duradouro e satisfatório, que é a vontade de Deus, que é voltarmos para o Senhor e vivermos aquilo que Ele espera de mim e de você. Que em nome de Jesus, que você possa viver a vontade de Deus. Que durante o tempo que lhe resta na carne, os anos e anos de vida que você tem, você não venha desperdiçar. Você não venha viver de acordo com as paixões dos homens, mas que você venha aproveitar os anos que você tem pela frente para viver segundo a vontade de Deus. Esse é o propósito que eu e você precisamos renovar todos os dias, diariamente no nosso coração. Esse é o propósito que nós precisamos renovar no nosso aniversário. Quem sabe você vai completar daqui a alguns dias mais um ano de vida. E esse é o propósito que você precisa renovar no seu coração. Será que eu estou disposto a viver os próximos anos da minha vida para viver a vontade de Deus, para cumprir o que Deus deseja para mim? Que essa seja a reflexão do seu coração nesta hora, nesse momento que você está me assistindo aqui pelo canal do YouTube. Que você possa compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida e que você venha perseguir essa vontade todos os dias da sua vida. Os crentes devem se armar com o compromisso de fazer a vontade de Deus e abandonar seus pecados anteriores. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versos 11 e 12, ele diz: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você sabia que você pode estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente? É por isso que o convite aqui do apóstolo Paulo é que nós estejamos mortos para o pecado e vivos para o nosso Deus. Tem muita gente que está vivo para o pecado e morto para Deus. E essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós estejamos mortos para o pecado e vivos para Deus. A pergunta que eu quero lançar no seu coração é: você está vivo para Deus? Não estou perguntando se você está respirando agora, se seu coração está batendo. Mas a pergunta que eu lhe faço é: você está vivo diante do Senhor? A sua alma está viva? O seu coração espiritual bate forte? Essa é a pergunta que eu quero ministrar sobre você, para que você reflita, para que você pense na sua vida, na sua caminhada com Deus. E que você possa, no nome de Jesus, caso estiver morto para Deus, você possa, nesse momento, receber o consolo, a força de Deus, a graça de Deus sobre o seu coração. Que o poder de Deus venha te reanimar,
para que você então morra para o pecado e viva para o Senhor. Que você esteja vivo todos os dias para o Deus da sua vida, para o Senhor do seu coração. Não adianta nós estarmos vivos fisicamente, vivos para os desejos do coração e mortos para Deus. Nós precisamos estar vivos para o nosso Senhor, para que a vida tenha sentido, para que a vida tenha propósito, para que nós possamos viver a nossa caminhada, a nossa história aqui nesse mundo com mais qualidade. Qualidade espiritual, qualidade em várias e várias áreas da nossa vida. Porque quando Deus ele põe a mão sobre a nossa vida, nós somos abençoados, somos edificados. E todas as áreas da nossa vida são realinhadas à vontade do Senhor. Que seja assim na sua vida, que seja assim na sua caminhada com o Senhor. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E eu peço ao Senhor que continue visitando o seu coração, que você continue ouvindo da palavra do Senhor, seja aqui ou em qualquer outro lugar, que a esperança do seu coração seja realmente ouvir os ensinos de Deus para você. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode nos reanimar espiritualmente. Só o Senhor pode transformar toda e qualquer área da nossa vida. E que no nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração esteja sempre disposto em servir ao Senhor, em viver, ó Pai, na Tua presença, que a nossa vida seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe-nos, ó Deus, guarda o nosso coração e continue edificando a nossa vida. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez na série Esperança Viva. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até logo.